Questão do vestibulinho da ETEC. Esse aqui, uma forma bem rápida de resolver é se montarmos uma tabela com seus valores. Aqui eu já adiantei, já montei uma tabela para a gente começar a estudar esses valores. Aqui temos as informações passadas, temos o ano e em cada ano sua porcentagem. Então isso aqui está tudo na forma percentual e a gente começa a ler as questões, as alternativas. Letra A. A variação da área estudada ocupada pela floresta aumentou 15%. Não, na verdade aqui está diminuindo. Então não precisa nem fazer cálculo para ver que está diminuindo. Então essa aqui é falsa. Não tem o que se fazer sobre ela. Letra B. A variação da área estudada ocupada pela presença de água diminuiu 10%. Não, ela manteve 1%. Também é uma alternativa falsa. Letra C. A variação da área estudada ocupada pelas plantações diminuiu em mais ou menos 25%. Daria até para calcular esses 25%, mas se observarem bem, ó, ele fala de plantações. De 20 aumentou. Daria para calcular que os 25% realmente é 5%. Então, se fosse de 20 para 15, estaria certo. De 20 para 25 está errado. Houve um aumento e não diminuição. Também é uma alternativa falsa. Letra D. A área ocupada pelas plantas, pelos campos cobertos, aumentou em mais de 50%. Ó, aumentou e é mais de 50%. Bom, vamos ver, 50% de 13 seria 6,5. Se somarmos 13 com 6,5, vai dar 19,5. E aqui a gente vê que o resultado aqui é 20. Então, aumentou. E não foi simplesmente aumentou em 50%, foi mais de 50%. Então, essa sim, letra D. A letra E também está errada, mas vamos entender o que está errado nela. A área ocupada pelas áreas urbanizadas aumentou em mais de 80%. Áreas urbanizadas aumentou em mais de 80%. Na verdade, de 5, se a gente fosse calcular a porcentagem, ia dar, se fosse calcular assim de 100%, 10% seria, 20% seria 1. Então, na verdade, aumentou 3. Então, aumentou 60%. Essa aqui também é uma alternativa falsa. Ficamos com a resposta desse exercício, o 36, letra D. Essa questão da ETEC vem a mostrar para nós uma tabela e um certo número de informações aqui em cima. É interessante observar que se eu somar todos os elementos aqui, dá 90 gramas, então não ultrapassa o limite aqui, né? E começamos a efetuar aqui o cálculo, destacando que 1 grama de carboidrato ou proteína fornecem 4 quilocalorias. Então aqui eu já vou marcar na própria tabela, ó. Carboidratos tem que multiplicar por 4, proteínas tem que multiplicar por 4. E também ele destaca, 1 grama de lipídio fornece 9 quilocalorias. Então aqui eu tenho que multiplicar por 9. Efetuando essas 3 multiplicações, vamos ter aqui 280, 81 e 64. Para terminar, falta a gente efetuar essa adição. Aqui, resolvendo a conta dá 425. Já temos a resposta, a letra B. Questão da ETEC. Essa questão já está bem adiantada, porque ele já começa resolvendo uma parte para nós, que é montar um esquema de como ficaria essa figura. E nos dá os valores a serem jogados nessa figura. Então, eu vou começar a identificar eles. Vou marcar aqui. Esse aqui, como BA é o único que não tem, então eu vou chamar ele de X. 5
4,5, 3 e 2. Ao montar essa conta, a gente vai utilizar o teorema de Tales, mas fiquem atentos ao seguinte: esse triângulo maior, ele é proporcional a esse triângulo menor. O triângulo menor está fácil, aqui mede 4,5 e aqui 2. A questão é o triângulo maior. Quanto que mede essa parte? Se aqui mede 5 e aqui mede x, as duas vão medir 5 mais x. E essa parte aqui do triângulo, se aqui mede 3, daqui até aqui, e daqui até aqui mede 2, de C a F vai medir 5 ao todo. Se estivermos atentos a isso, podemos começar a montar essa proporção. Lembrando que aqui então vai ficar assim, ó, que vai ficar diretamente proporcional, x está para 5, x mais 5 está para 4,5, assim como 5 está para 2. Vamos ver se montando a conta vocês entendem melhor o que eu estou falando aqui. Mas ele começa falando aqui, ó. Eu vou pegar 5 mais x e 4,5. Ó, 5 mais x e o 4,5. Vocês podem ver que ele aparece nas duas partes em cima, né, no numerador. E no denominador, eu tive essa atenção de que aqui, se eu marquei aqui 5, que vai ser aqui, aqui vai ser o 2. Então, o triângulo menor, 4,5 e 2. E aqui, x, 5 mais x e 5. Vou resolver esse teorema multiplicando aqui em cruzes, né? Esse para esse, esse para esse. Efetuando essa multiplicação, vai ficar 2, entre parênteses, x, 5 mais x. Tenha atenção quanto a isso, que tem que colocar isso entre parênteses. E aqui, multiplicando essa parte, 5 mais 5 vezes o 4,5. Aqui cabe uma distributiva. Então, vamos começar a resolver por essa parte. Aqui vai ficar 2 vezes 5, 10, e 2 vezes x, 2x. Isso tudo igual a, fazendo a multiplicação, né, 22,5. Vou passar o 10 para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar 2x é igual a 22,5 menos 10. Efetuando essa operação, 12,5. Acho que não é tão difícil. E multiplicando, passa dividindo. Temos aqui, ó, a metade de 12,5. Qual que é a metade de 12,5? 6,25. Aí você pode falar assim, ó, qual dessas respostas vai ser a alternativa correta? Letra A,